Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O poder do louvor contra as ciladas do inimigo. Irmãos, nós precisamos entender um grande detalhe: o Barba Azul, ele existe, ele tenta, ele irá tentar contra mim, contra você, todo momento e todo instante. Mas eu e você, que de fato somos católicos batizados, nós precisamos vigiar e orar de forma constante, todos os dias e todas as horas. E precisamos entender que existem coisas que são inevitáveis, que acontece e irá acontecer na nossa vida. Não tem como evitar. A doença vai chegar na minha vida. Os problemas irão chegar em nossas vidas. Mas quando eu sei olhar as realidades da vida, a gente vive melhor. E a gente precisa aprender a viver. Pois muitas das vezes, eu e você estamos nos tornando volume no mundo. E nós precisamos de um diferencial. É uma forma de amar, é uma forma de servir. Quando eu e você somos protagonistas do bem, do amor e da misericórdia, tudo começa a fluir e tudo começa a dar certo. E quando eu e você é uma pessoa voluntária, que doa o nosso tempo, doa os nossos dons, que doa os nossos talentos, serve sem querer nada em troca, sem querer recompensa, sem querer holofotes, de fato, a nossa vida não é mais a mesma. Sabe, o que tem faltado muitas vezes em nós é isso. Quando eu tenho uma vida oracional, quando eu tenho uma vida que de fato eu leio a Sagrada Escritura, leio um livro do Santo São Pio, quando eu leio o Catecismo da Igreja Católica, conheço os dogmas, quando eu tenho intimidade com Jesus na Eucaristia, busco comungar pelo menos na Santa Missa no Dominical, eu de fato tem uma grande força dentro de mim, porque eu estou próximo de Deus, eu estou próximo do Senhor, e é essa atitude que eu e você precisamos ter, e é essa atitude que nós precisamos de fato permanecer e perdurar por todos os séculos dos séculos. Mas para isso acontecer na minha vida, na sua vida, para que eu e você sejamos fortes, inabaláveis, de fato, nós precisamos ter essa vida santa e essa vida reta. Em nosso tempo atual, infelizmente, nós temos trocado o nosso tempo precioso de ficar na presença de Deus e estamos ficando em telas. Hoje gerou um vício, uma dependência de aparelhos eletrônicos e um distanciamento de Deus e do seu amor. Isso tem gerado em nós feridas, tem gerado em nós pessoas depressivas, ansiosas. Infelizmente é isso. Muitas das vezes as pessoas não querem sair da sua própria casa. Infelizmente, a tecnologia gera conforto, a tecnologia gera em nós facilidade, coisas imediatas, só que o nosso corpo, o nosso metabolismo continua o mesmo. A gente muitas das vezes quer ser acelerado como os aparelhos eletrônicos, só que quando nós nascemos, nós temos uma agilidade, mas quando a gente vai aumentando as idades, nós vamos ficando lento. E com isso, com nossos movimentos lentos, nós não conseguimos ser como os aparelhos. Pois os aparelhos, quanto mais tempo passa, eles vão ficando mais ágeis, mais acelerados. E muitas das vezes você e eu quer ser desse jeito. E aí tá um grande problema na minha vida e na sua vida. Mas o que nós deveríamos estar com o texto na mão, lendo a Sagrada Escritura, infelizmente nós estamos na tela.
E aí gera essa dependência, um afastamento de Deus, e aí está um grande perigo. E a gente precisa, de fato, por que você percebe em nosso tempo atual um povo simplesmente negativo, pessimista, reclama de tudo, murmura, tudo briga, hoje as pessoas tudo grita, tudo expõe. Hoje em nosso tempo atual é assim. Qualquer coisa, se a mãe chamar a atenção do filho, se você falar isso comigo, eu vou chamar o conselho tutelar. Se o professor dá uma tabuada na mão da criança, a criança corre e fala pra mãe, e a mãe vem tirar satisfação com o professor. Antigamente a professora dava 1, 2, 3 para a criança aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Entende? Hoje a professora pedia para a criança ler na frente de todos em voz alta. Hoje não pode ler porque tem que respeitar a criança, isso, aquilo. Hoje você percebe as nossas crianças de fato fragilizadas, doentes. Por quê? Porque existe tanta coisa para defender, mas não existe pessoas para ajudar e influenciar, para dizer, segue em frente, você consegue, você dá conta, você... Então, a gente precisa entender tudo isso. E eu quero que eu te dá um remédio para tudo isso, o poder do louvor. O poder do louvor contra a cilada do inimigo. Nós precisamos entender que a tela não é uma coisa satânica. Não, não é. Eu não sou doido de dizer isso pra você. E eu também não posso dizer, ei, joga seu celular na parede, quebra ele. Não. Porque o smartphone, hoje ele é uma tecnologia que nós utilizamos como comunicação. Você pode ter, o idoso pode ter, o casal pode ter, o jovem pode ter, criança jamais. Criança jamais. E pai nunca deve dar celular à criança e jovem. O jovem quer ter celular, tem que comprar para aprender quanto custa, para saber usar e ter um aparelho. Então nós entendemos tudo isso, que a gente não pode simplesmente amaldiçoar o aparelho e dizer que aquilo é coisa do diabo, do Satanás, do Barba Azul. Não. Mas nós precisamos entender que essas tecnologias têm gerado nós dessa dependência. Entende? E aí, hoje as pessoas buscam coisa semelhante dos aparelhos. Como assim? Eu vou te explicar para que você entenda aqui um grande detalhe. Hoje os vídeos que a gente grava, a gente tem que gravar vídeo curto por causa da sua concentração, e a gente tem que chamar a sua atenção para que você assista toda a pregação. Se a pregação passar de 2 minutos, a pessoa não fica. Não fica. Por quê? É longa demais, é extensa. Mas não é porque é porque o seu amor é curto. Entende? Então o nosso amor tem sido curto. O amor que a gente tem por Jesus. Isso é o maior problema. Então hoje as pessoas é movida por vídeos curtos em todas as plataformas. Se você observar, hoje todas as plataformas têm vídeo curto. É 30 segundos, é 15 segundos, é 45 segundos. E eu te pergunto, será que em 30 segundos, 45 segundos, a gente consegue anunciar a boa nova? Claro que não. O padre consegue celebrar o batismo em 30 segundos? Claro que não. Mas eu e você quer insistir nisso. Nós não podemos. Nós temos que ter um tempo para Deus. Aprender a sentar e ouvir a palavra de Deus. E a gente precisamos entender uma grande coisa. O que a nossa geração e nosso tempo atual tem os lábios, a boca, para reclamar, para criticar. Meus irmãos, é incontável o que muitas vezes nós vivemos reclamando de tudo. Nós reclamamos do alimento, reclamamos do clima. Hoje aqui, na minha cidade, está um clima para frio, não para quente. Então hoje a pessoa fala assim, não, tá frio demais.
Aí na minha cidade vai chegar dezembro, vai começar a chover. Não vou ir pra igreja que tá chovendo. Então, infelizmente, aí se agora tivesse calor, o povo tá reclamando que tava calor. E agora aqui na minha cidade tá um clima gostoso. Mas vai passar aqui uns 15 dias, vai começar a estar frio. E sendo frio, não, quente. Daqui uns 15 dias começa a quentura aqui na minha cidade. Chega, talvez aqui na minha cidade é quente. Mês de agosto, começa a ficar quente. Sendo quente, o povo começa a reclamar que tá quente demais, que tá pegando fogo. Entende? Então, no mês de julho o povo tá reclamando do frio. No mês de agosto o povo reclama que tá quente. E a gente precisa aprender uma grande coisa: o poder do louvor. Porque se os meus lábios, a minha boca que comunga Jesus, não pode ser uma boca que reclama, que murmura. Tá entendendo? Fala, tô entendendo tudo, ele. Não pode. Então, se eu entro na fila da comunhão da Eucaristia, eu entro na fila sagrada, e se eu recebo Jesus na minha língua, eu preciso ter uma língua e uns lábios santos. Eu preciso ter, você precisa ter. A gente precisa entender que os meus lábios, que recebem Jesus na hóstia santa, na hóstia consagrada, a gente precisa parar de reclamar e de murmurar. Eu tô falando de uma coisa bem simples aqui. Onde está demorando de chegar. O carro está demorando de chegar. Isso eu ouço não é uma mais duas vezes, é várias vezes. Tá entendendo? Não é uma mais duas nem três. É várias e várias vezes. E a gente precisa rever tudo isso. Como eu tenho buscado agir dessa forma. E se eu como cristão, como católico, tenho agido dessa forma, desse jeito, a gente precisa rever tudo isso. Eu preciso rever, você precisa rever. Porque a gente tem que entender o grande detalhe: o reclamar. O que a reclamação gera? Que tipo de efeito? Afastamento, briga, discórdia. Isso é ruim. Se eu tenho sido protagonista para o mal, então a partir de hoje eu vou parar de reclamar e murmurar. E quando eu reclamo, significa que eu estou reclamando de alguma coisa. E alguém fez aquilo, eu estou chateando o outro. Se eu estou criticando o que o outro realizou, o que o outro fez. Entende? E eu e você, muitas vezes, estamos agindo assim. E se tornou um grande hábito. E esse hábito é um defeito de caráter meu e seu. Não, eu preciso ser sincero. Isso não é sinceridade, não. É aprender a saber falar. Nem tudo é para ser dito, nem tudo é para ser falado. Mas muitas vezes a gente diz, mas agora também existe outro grande detalhe. Existem pessoas que querem ver no politicamente correto, dizendo que tudo tá bom e tá perfeito. Isso é o quê? Mentira! É uma pessoa que tá enganando o outro. Quando você acha que não está bom, é melhor você ficar quieta, silêncio. Mas quando você acha que tá ruim, não fala, fica quieta em silêncio também. É isso. Quem critica tá errado e quem mente, engana também tá errado também. Entende? Então existem os dois lados da moeda que a gente precisa aprender. Existem os dois pesos, duas medidas. Quando eu e você somos cristãos, o poder do louvor contra esse lado do inimigo. E muitas vezes nós temos assim mentiroso e enganador. Quem mente, quem engana é o diabo. E quem fala a verdade, fere e machuca o outro também é coisa do diabo. Jesus não falava verdades para machucar e ferir o outro. Jesus dizia a verdade para converter. Para converter pessoas. É isso. Vá, mas não voltes a pecar. Jesus disse isso. Vai e não voltes mais a pecar. Jesus não disse eu te condeno. Jesus não disse isso para ela.
Jesus não disse para ela que ela iria para o inferno. Não disse. Mas Jesus também não disse assim: não, minha filha, tudo bem, todo mundo peca, você não é a única que peca, todos nós somos pecadores. Jesus não disse isso, não. Entende? Então existem os dois lados da moeda, existem dois pesos, duas medidas, que a gente precisa rever tudo isso. Quando a gente mente ou quando a gente quer viver o politicamente correto. E eu te pergunto, qual lado da moeda você tem sido? E a gente precisa analisar sobre tudo isso. E muitas das vezes, quanto desejo eu e você, damos nossos lábios para fofocar. Falamos mal do padre, do missionário, do pregador, do ministro, do tocador, do cantor que está desafinado, do tocador que cantou errado na hora errada. Quantas das vezes fofocamos do que fez a leitura. Olha, ele leu errado. Ele leu que ninguém entendeu. O missionário é isso, o padre é daquele jeito. Isso é fofoca. Nós somos fofoqueiros. Quantas vezes você é fofoqueiro? Ah, eu não sou. Será que você não é? Então a gente precisa rever tudo isso, meu irmão. E a gente tem agido assim. Não é desde de hoje, é desde sempre. Sua cara já tem cara de ser fofoqueiro. Você age como fofoqueiro. Você é um fofoqueiro de verdade. Entendeu? E a gente precisa entender uma coisa: o poder do louvor. Eu te pergunto, você tem louvado a Deus? Ah, Deus, por que o Senhor permitiu a doença na minha vida? Ah, Deus, por que você deixou a doença na minha mãe, no meu pai, no meu filho? Por que, Deus, eu não consigo ser mãe, ser pai? Por que, Deus, eu não consigo um trabalho? Por que, Deus, eu não consigo uma faculdade? Por que, Deus, logo eu? O que é isso? Você está no quê? O que é isso? Que louvor é isso? A gente precisa entender uma coisa: Senhor, te louvo, te bendigo e te exalto, porque tu és poderoso, majestoso, santo, rei dos reis. É isso que ele é. Mas, meus irmãos, deixa eu te dizer uma grande coisa aqui: o poder do louvor contra esse lado do inimigo. Deixa eu te dizer uma grande coisa aqui. O poder do louvor. O louvor engrandece Deus. O louvor é um elogio a Deus. E Deus é criador e nós somos criaturas. Nós precisamos, a partir disso, aprender a louvar. Porque você imagina só: se eu ver você que vai na igreja, você que reza, reclamando de Deus, eu que não quero ir na sua igreja. De jeito nenhum. Eu vou pensar: não. Se você que vai nessa igreja e vive assim reclamando, eu não quero ir na sua igreja. Eu vou na igreja de fulano, de Beltrano, de Ciclano, que lá é bom. Agora nessa sua aí eu não quero nem saber. Nem quero não. Entende? É assim ou não é? É. Porque a pessoa vai achar assim, não. Se fulano tá nessa igreja há 1, 2, 3, 5 ou 10 anos e a vida dela tá de mal a pior, é que eu não quero. E eu não vou lá não. Ó, minha irmã, você que é muito tempo já fiel da igreja, a sua vida tá assim, então eu que não vou na igreja, a minha vida também tá, então vai piorar. Eu prefiro não ir. Entende? E a gente precisa entender um grande detalhe: católico não pode ter essas palavras na boca, nos lábios. É fazer um filtro. Católico tem vocabulário? Tem. Católico tem um dicionário? Tem. Nós precisamos saber o que nós proclamamos, o que nós bendizemos, o que nós exaltamos. Nós precisamos entender tudo isso. Isso é para mim, isso é para você. Nós precisamos rever tudo isso. Quem eu tô me tornando, quem você tá se tornando. Entende? Esse louvor que agradece, que exalta o nome poderoso de Deus, o nome poderoso de Jesus. É nessa simplicidade que eu preciso agir.
Entende? A pessoa, quando vê você passando perrengues no matrimônio, na sua casa, no trabalho, na faculdade, na empresa, mas aí você ajoelhada e louvando e bendizendo, diz assim: que mulher forte, que homem forte. E todos assim: uau, o N é diferente, porque o N tá passando por muitas coisas difíceis, mas mesmo assim eu não vejo ela reclamando e murmurando. Mas é uma pessoa que está de pé. Por quê? Se não é uma pessoa resiliente, uma pessoa forte, fortalecida no Senhor. E é isso que a gente precisa ter. Hoje e agora. Não amanhã, não depois. É agora. Nós precisamos ser protagonistas por bem, por amor, por misericórdia. Precisamos dar passos para que eu e você possamos aproximar desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, desse Deus santo, santo, santo. Que está, que estará e vai sempre estar comigo e contigo. E eu e você precisamos abrir o coração e louvar, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, para que a gente possa louvar. Quando eu louvo e bendigo, eu lembro de uma mulher assim: oh Deus, porque o meu gás acabou logo agora que eu tô cozinhando. Eu falei: minha irmã, mas como é que o gás vai acabar quando você não está cozinhando? Eu lembro que um dia eu estava andando em carro, aí o cara falou assim: esse carro furou o pneu logo agora. Eu disse: mas você quer que o carro fure o pneu quando o carro estiver parado? Aí ele pensou e ficou quieto. Entende? Eu lembro um dia que a mulher estava caminhando, né? E aí ela... pá! A sandália dela quebrou. Ela gritou, ela reclamou assim: larga agora que eu tô indo pra igreja, pra missa. Eu disse pra ela: mas você quer que sua sandália quebra quando você não está usando a sua sandália? Entendeu? Você está entendendo minha pregação? E aí muitas vezes a gente sai da graça por causa disso. São simples coisas. Mas você sabe por que eu e você xinga, reclama, murmura? Porque é algo normal. Não foi porque o chinelo quebrou, o gás acabou, o pneu furou, não. Porque você se tornou íntimo do Barba Azul, do inimigo. Entende? E você é assim. E você se revelou. A gente só nos revela quem eu sou, quem você é. Entende? Eu tenho certeza que você entendeu essa pregação. Preste atenção agora. Nós vamos ler agora um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Saiba como Padre Pio catequizava os seus filhos espirituais. O Padre Pio, com simplicidade de espírito, sentia a humilde submissão a Deus no fazer a sua vontade, na oração, no permanecer recolhido diante do altar, no fazer uma genuflexão perfeita e na devota inclinação diante do crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora. Do mesmo modo, era submisso aos seus superiores, que respeitava e venerava com grande edificação dos presentes. Ao aparecer o Padre Pio, superior ou mais ainda o Padre provincial, o Padre Pio, se estivesse sentado, levantava-se. Se estivesse a caminhar, não deixava de lhes fazer uma vênia. Se falassem com ele, escutava com humildade. A sua submissão exterior deixava transparecer claramente a interior. Submetia tudo aos superiores, a vontade, a mente e o seu comportamento físico. Aos bispos que iam visitar, beijavam-lhes devotamente a mão e pediam a sua bênção de joelhos. Eles depois também lhe pediam a sua. Quando não se podiam ajoelhar, dizia compungido, enquanto beijava a mão: peço desculpa por não me poder ajoelhar. Perante muitos confrades, mais novos em idade e nem sempre perfeitos no cumprimento das funções do superior, o Padre Pio nunca mostrou diferença de comportamento. A sua submissão era sobrenatural, na intenção universal, na extensão e integral execução.
Submetia-se até mesmo às ordens mais descabidas de modo espontâneo, constante e sereno. Ele domesticava-nos como exemplo com a palavra. Quem obedece não erra. A obediência é mãe e guarda de todas as virtudes. A obediência dá segurança perfeita. A obediência transforma em virtude qualquer ocupação. Quem obedece não perde nunca, vence sempre. A submissão tinha anulado completamente o seu ego. Tal como no rosto e na forma de atuar, também no corpo e no espírito, o Padre Pio não tinha nada de si. O seu viver era somente Cristo. Padre Pio, meu pai. Pierino Galeone, página 33.